Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, sede da sabedoria, nossa esperança, rogai por nós. Hoje iniciamos nossa catequese com o nosso primeiro tema, o fim do homem, dar glória a Deus, conhecê-lo e amá-lo. Então, no próprio título, nós já temos a resposta daquilo que nós vamos aprender hoje. Vamos meditar. Qual é o fim do homem? Para o que fomos criados? Por que Deus chamou-nos à vida? Sabe que essas perguntas, elas sempre passam na cabeça de todo ser humano. Todo ser humano, algum dia ou algum momento da vida, indaga-se sobre isso. Né? De onde vim? Quem sou eu? Para onde vou? E nós encontramos todas essas respostas na nossa fé católica. Nós cristãos não podemos ter dúvida de qual é o nosso fim. O para que Deus nos criou, para que Deus então nos chamou a vida. Então, também vamos nessa nossa catequese, né, dentre os materiais que a gente vai usar, o Catecismo da Igreja Católica, inspirado aí também na fé explicada, na síntese da fé católica, no credo, vários materiais para nos inspirar. Também podemos acompanhar a nossa catequese através do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. O compêndio é o resumo, né? Seria o catecismo numa forma mais abreviada, através de perguntas e respostas. Então, aqueles que quiserem adquirir o catecismo, né, mas também tem disponível virtualmente, podem também adquirir o compêndio, né, e também podem encontrar virtualmente o compêndio do catecismo. Então, nós vamos hoje, nessa nossa catequese, que vamos acompanhar então todo o catecismo da igreja, durante as 60 catequeses, nós vamos passar por todo o catecismo da Igreja Católica. E a nossa catequese de hoje, nós vamos então refletir um pouco sobre os parágrafos 1º até o parágrafo 25, que é o prólogo do catecismo, né? A introdução do catecismo sobre esse tema importante que nos motiva a estar aqui. Qual é o desígnio de Deus acerca do homem? Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, num desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para o tornar participante da sua vida bem-aventurada. Então, Deus, que sempre existiu, que é o único ser eterno, a Santíssima Trindade, que Jesus nos revelou, o Pai, Filho e Espírito Santo, é o único ser eterno, que sempre existiu, né, e que criou todas as coisas, que fez todas as coisas por pura bondade. Deus criou tudo por amor e bondade. Deus fez a criação porque o amor, ele é fecundo. Como o amor dos esposos são fecundos, é fecundo, né? Gera vida. Assim também o amor de Deus, Deus que é amor na sua natureza, também é fecundo e por isso criou todas as coisas, por bondade e por amor. E criou livremente Deus criou, porque fez também o ser humano, a sua imagem e semelhança, para participar da sua vida bem-aventurada. Então, de todas as criaturas, nós vamos ter uma catequese sobre esse tema, sobre o tema da criação,
mas de todas as criaturas, somente o ser humano recebeu esse dom, essa dádiva de participar da vida bem-aventurada de Deus. Somente nós, por termos sido criados à sua imagem e semelhança. Na plenitude dos tempos, Deus Pai enviou o seu Filho como Redentor e Salvador dos homens caídos no pecado, convocando-os à sua igreja e tornando-os filhos adotivos por obra do Espírito Santo e herdeiros da sua eterna bem-aventurança. Então parece aqui que temos um conteúdo muito profundo, temos mesmo, porque aqui nós temos o resumo. Né? Esse primeiro slide é o resumo da nossa catequese de hoje, né? Já nos introduzindo no que vamos meditar. Então, primeiro, Deus nos criou por amor. Depois, na plenitude dos tempos, Ele quis revelar-se plenamente a nós, e para isso Ele enviou o seu Filho, ou seja, o Filho está no Pai, o Filho conhece tudo, o Verbo de Deus veio ao mundo para nos revelar em plenitude quem é Deus, qual é o seu desígnio para nós e qual é o caminho que nós devemos seguir para chegar a Ele. E não só para isso, para nos dar a graça da filiação adotiva, né? Todos nós nos tornamos filhos de Deus pelo santo batismo e por isso, filhos somos herdeiros. Vamos herdar a bem-aventurança dos céus, porque o Filho eterno do Pai se fez um de nós. Essa é a grande dádiva para nós. Então, ser cristão é pertencer a uma família. Uma motivação para nós nessa primeira catequese de hoje, irmãos. Nós pertencemos a uma família. Vocês que são catecúmenos, né, que estão iniciando aí a catequese, talvez não sejam batizados ainda, nós chamamos de catecúmenos. A partir de hoje, né, dessa acolhida, vocês já são membros da nossa família, mesmo sem o batismo. São membros da nossa família. E o batismo é como um segundo nascimento. Então, como o primeiro nascimento nosso nos introduziu na nossa família natural, ou seja, nosso pai, nossa mãe, talvez quando nascemos já tínhamos alguns irmãos, talvez não. Enfim, nós nascemos para a família humana através do nascimento natural. Pelo batismo, nós nascemos para a família de Deus. Então é o segundo nascimento, para a vida sobrenatural. Antes do batismo, nós ainda não tínhamos a graça de Deus. No batismo recebemos, por isso nós vamos nascer para a vida sobrenatural e pertencer a uma nova família. Agora membros de uma família maior, que é a igreja. E nós precisamos então, irmãos, ter orgulho, sentir orgulho de pertencer a esta família, a qual chamamos de igreja. Né? Igreja, palavra eclésia, do grego, significa convocação. Né? Nós somos convocados a viver unidos por Jesus Cristo nosso Senhor. Isso é a igreja. Isso que o sino toca, né? O sino toca é o sinal da convocação. Venham todos reunir-se para celebrar o mistério da nossa fé. É esse o sentido de tocar o sino. A igreja ensina-nos muitas coisas. Aliás, podemos dizer que a igreja nos ensina as coisas mais importantes. As coisas mais importantes que nós precisamos aprender e saber é a mãe igreja quem nos ensina. No mundo nós não encontramos nenhum ensinamento que nos dá vida e vida eterna. Somente a mãe igreja tem esses ensinamentos. As únicas verdadeiramente importantes. E é por isso que nós precisamos então buscar esse conhecimento que a mãe igreja tem para nos dar. E que bom que vocês estão aqui buscando esta catequese, assistindo esta catequese, para poder aprofundar nessa caminhada de fé e conhecimento que Deus nos dá através da Mãe Igreja, que nos ensina tudo que precisamos para ser salvos. Então, algumas ideias principais desse tema de hoje, dessa nossa primeira catequese. Primeiro, para que estamos na Terra? Né? Para que estamos na Terra? Perguntas que todo ser humano um dia já se indagou na vida. Talvez nós ainda fazemos e queremos encontrar respostas. E vamos encontrar com certeza. Os cristãos têm a sorte de o saber. Sabemos por que nós estamos aqui.
E aonde nós encontramos esse ensinamento, essas respostas? Cristo o pregou e a igreja nolo ensina. Ou seja, tudo o que precisamos saber de nós, de onde viemos, por que estamos aqui, qual a nossa missão, para onde vamos, a igreja nos ensina, porque Jesus Cristo confiou à Santa Mãe Igreja esse depósito da fé, esse ensinamento, e nós encontramos todas essas respostas, que são respostas às perguntas fundamentais que todo ser humano já fez e faz na sua vida. De onde venho? Quem sou? Aonde vou? Para onde vou? Quem nunca se perguntou isso? Todos nós, né? Nos indagamos. Talvez sejam as primeiras perguntas que o ser humano, quando toma consciência de si, das coisas, quando começa a raciocinar criticamente, faz. Talvez sejam as primeiras. De onde vimos, então? Já ali na introdução, nós já entendemos um pouco, já recebemos um pouco desse ensinamento, já luz para entendermos de onde vimos. Deus criou o homem livremente. Deus é a fonte da criação. Antes de Deus, não havia nada. Deus fez tudo do nada. De criação não havia nada, só Deus. Então, Deus criou o homem para que participe da sua vida bem-aventurada. Importante trazer um caderninho e vocês anotar isso, né? Por que Deus criou-nos? Criou-nos para participarmos da sua vida bem-aventurada, na sua felicidade. Deus nos chamou para isso. Cada homem foi então criado por Deus com a colaboração de seus pais. Claro que depois que Deus fez os primeiros pais, Deus transmitiu aos nossos pais uma missão, né? Ao ser humano uma missão, né? Multiplicai-vos, crescei-vos. Deus deu a ordem, Deus chamou o homem e a mulher a cooperar, a participar da obra criadora, em especial gerando vida, né? Gerando os seus filhos, que depois se tornarão filhos de Deus. Então, a vida natural, a vida biológica, Deus confiou ao ser humano gerar. Mas a vida espiritual, não. O ser humano não é capaz de dar o espírito a uma outra vida humana. Por isso que vamos ter uma catequese sobre isso, mas já podemos adiantar que quando o pai e a mãe, marido e mulher se unem para gerar uma vida, eles apenas geram a vida corporal. Na hora da concepção, na hora que os gametas se unem, ali Deus coloca uma alma espiritual, né? Por isso que nós defendemos a vida desde a concepção até a morte natural. E a vida humana, ela recebe a sua dignidade no momento da concepção, porque ali Deus coloca uma alma humana, né? E por isso já destinada a participar também da bem-aventurada glória de Deus. Todo ser humano concebido deve ter a dignidade de vir ao mundo para poder chegar ao seu fim, que é a bem-aventurança e a felicidade eterna junto de Deus. Então, se perguntarmos de onde vimos, de onde viemos, se alguém perguntar para vocês e para nós, a resposta deve ser de Deus. A resposta é essa. Todos viemos de Deus, porque antes de Deus nada existia, só Ele, né? Então, toda a criação, todo ser humano, toda a vida, toda a existência do universo, ela existe porque Deus quis. E Deus quis, de modo especial, a vida humana para nos tornar participantes da sua felicidade. Quem somos? Quem somos nós? Homem e mulher, feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus está continuamente junto do homem. Deus chama-o e ajuda-o a encontrá-lo. Nós precisamos sempre essa certeza, né? Deus nunca abandonou o ser humano. Isso está no livro do Gênesis, né? Deus caminhava com o homem e a mulher, visitava-os no jardim do Éden, e que depois do pecado, aí sim, Deus se afastou da sua presença, mas não abandonou o ser humano.
história da salvação fica claro para nós isso, que Deus sempre se moveu para salvar o ser humano, respeitando a liberdade humana. Então, Deus sempre chama o ser humano para perto de si. Deus sempre ajuda o ser humano a encontrá-lo. Deus colocou dentro de nós, aliás, uma sede de Deus, para que todo ser humano busque a Deus. Talvez o ser humano nessa busca vai encontrar-se por outros caminhos, né? E aí muitas vezes se perder. Mas dentro de nós, humanos, tem essa sede de Deus. Todos temos, né? A minha alma tem sede de Deus e vos deseja, como a terra sedenta e sem água, ó meu Deus. Assim a alma de todo ser humano, criados por Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que quer dizer isso? Se vamos fazer a vontade de Deus ou a nossa vontade, somente nós humanos temos liberdade e razão. Não existe outro ser racional na face da Terra e no universo. Ainda que muitos por aí fiquem querendo buscar inteligência, né? Inteligência fora da Terra, nunca vai encontrar, não existe. Só o ser humano, Deus fez a sua imagem e semelhança, Deus dotou então de razão para poder conhecê-lo, para poder conhecê-lo. No batismo, nós recebemos então uma nova característica, um caráter novo, né? Uma nova dignidade na nossa natureza. Nós nos tornamos filhos de Deus. Então, antes do batismo, ninguém pode dizer sou filho de Deus, né? Somos criaturas antes do batismo. Porque criaturas como todas as outras que Deus fez. É claro que criaturas especiais, feitas à imagem e semelhança de Deus, todos chamados a participar da sua felicidade, mas criaturas. E aí, sendo batizados, nós recebemos, pela graça que Cristo nos deu, então, a filiação divina, adotiva, não por natureza. Nós não somos deuses por natureza. Por natureza, criaturas. Pela graça, filhos. Essa é a resposta teológica, né? Pela natureza, somos criaturas. Só Jesus é filho do Pai por natureza. Ele é o Verbo eterno que veio ao mundo. É o Filho eterno do Pai. Mas que, assumindo a nossa carne, elevou a dignidade humana à dignidade de filhos também de Deus, Pai, que enviou Jesus ao mundo. Então, pela graça, somos filhos. Pela graça batismal, em especial, nós recebemos esse presente de Deus de nos tornar seus filhos. E até onde vamos? Vamos. Qual é a nossa meta? Qual é o destino da nossa vida cristã? Deus criou o homem para que o sirva livremente nesta vida e goze dele depois para sempre no céu. Para isso que Deus nos criou, né? Para conhecê-lo, para amá-lo, para servi-lo nesta vida e depois desta vida participarmos eternamente da sua bem-aventurança no céu, sua felicidade eterna. Esse é o fim do ser humano, um fim como destino, né? Nós refletimos aqui dois tipos de fim. Fim como finalidade, qual é a nossa missão, qual é o sentido para o qual caminhamos, isso é finalidade, e fim como destino. Então aqui é o destino, fim como destino. Para onde vamos cristãos? Ao céu. Aliás, temos que ter sempre isso claro diante dos nossos olhos, irmãos, né? O céu é a nossa meta de vida. Então, tudo o que fazemos, tudo o que buscamos nessa vida deve contribuir para isso. Se há algo que nos afasta da nossa meta, que é o céu, então são situações que precisamos tirar definitivamente da nossa vida. Porque se nós não conseguirmos esta meta, a nossa vida será um fracasso. Gosto sempre de dizer isso para os pais que têm os seus filhos, geram a vida, colaboram com Deus na obra da criação. Pais, não adianta dar de tudo para os filhos, dar um melhor estudo, dar um melhor presente, né? Dar uma vida confortável e não dar a fé, não dar o ensinamento da fé que leva para o céu. Se vocês não tiverem levado seus filhos para o céu,
terão fracassado na missão de paz. E na nossa vida pessoal a mesma coisa. Se caminharmos, vivermos 50, 70, 80, 100 anos aqui e não chegarmos aos céus, nossa vida foi um fracasso. Não cumprimos com a nossa missão. Então, o nosso empenho, claro, constante e maior, deve ser em buscar a nossa santidade. Para que existe o homem, então? Já entendemos quem somos, de onde vimos e para onde vamos. Né? Já entendemos claramente, né? Quem somos, para onde vamos, de onde vimos. E agora, para que existe o homem? Por que estamos no mundo? Por que Deus nos chamou à vida? Eu existo para dar glória a Deus, para manifestar a sua bondade e o seu amor. Então Deus criou todas as coisas para manifestar a sua glória. Quando olhamos a beleza, a ordem da criação tão bela feita por Deus, tudo isso foi feito para manifestar a glória de Deus. O homem desordena as coisas, né? O homem destrói o mundo, destrói a nossa casa comum, destrói a terra, mas ela é bela, a criação perfeita, feita por Deus para nós e para manifestar a sua glória. Também, claro, de modo especial, a nossa vida pessoal, ela deve sempre manifestar a glória de Deus. Deus não tem outra razão para criar. Não tem. Né? E o homem, qual é a nossa resposta então? Qual é o nosso propósito? É responder com amor ao amor de Deus. Responder com amor. Por isso o mandamento primeiro é esse. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Amar a Deus, colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. Nisso consiste a nossa felicidade. O ser humano encontra sentido e felicidade, não plena ainda. Essa felicidade plena só se dará na bem-aventurança lá nos céus. Isso nós cremos e temos certeza. Mas aqui nessa vida nós já encontramos felicidade e sentido amando a Deus, cumprindo com a nossa missão. Conhecendo, amando e servindo a Deus que nos chamou à vida, à existência. E é por isso, então, que nós temos o dever de conhecer a doutrina cristã. É um dever para nós, cristãos, católicos, conhecer a doutrina que nos salva. Porque como vamos amar aquilo que não conhecemos? Como vamos seguir, obedecer um ensinamento que eu não conheço? Preciso conhecer, preciso aprofundar esse conhecimento. Esses ensinamentos de Jesus Cristo. Por que nós temos que conhecer? Porque Jesus é o nosso Deus. Primeiro é isso, né? Ouvir o Mestre, ouvir Jesus, porque Ele é nosso Deus. Se nós buscamos sentido, felicidade, vida plena, nós só vamos encontrar no Deus que nos criou. Jesus é nosso Deus. Nosso Mestre, Ele nos deu todos os ensinamentos para seguirmos plenamente a nossa vocação cristã. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não há outro caminho, não há outro Mestre que nos guie no caminho que leva ao céu, somente Jesus. Ele é o nosso modelo, claro. Nós não aprendemos só dos seus ensinamentos, das suas palavras, mas do seu modo de viver, do seu modo de proceder, né? Do modo como Jesus viveu. Os seus ensinamentos mostram o caminho para conhecer e amar a Deus, ser felizes nesta vida e depois eternamente na outra. Então é seguindo Jesus, caminho, verdade e vida, nós vamos aprender a amar a Deus, crescer no nosso amor a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, claro, a Santíssima Trindade. Ser felizes nessa vida, não há felicidade verdadeira a não ser perto de Deus, no caminho de Deus, e depois eternamente no céu. A felicidade plena na bem-aventurança dos santos, que é essa a nossa finalidade, o fim da nossa vida, chegarmos aos céus. Então, nesta nossa catequese, nesta nossa caminhada catequética, nós vamos aprofundar, né, os ensinamentos do catecismo da Igreja Católica, caminhar com ele. E o catecismo, ele é dividido em
quatro partes, quatro principais partes que nós vamos então caminhando na nossa catequese. As verdades da nossa fé, no símbolo da fé ou no credo. O credo é o símbolo da nossa fé católica. O que cremos? Né? O que cremos vai ser a primeira parte da nossa catequese. Nós vamos ter várias catequeses aprofundando, então, aquilo que nós cremos, aquilo que é, então, a nossa fé católica. Depois, a celebração da fé. Né? O que celebramos? A liturgia, os sacramentos. Então, nós vamos ter várias catequeses sobre a liturgia da igreja, sobre os sacramentos, que é aquilo que nós celebramos. Né? E Jesus Cristo instituiu todos os sacramentos para que nós celebrássemos e vivêssemos a nossa fé católica. E depois, terceira parte, que é a moral cristã. Né? A moral cristã, como vivemos? Onde nós vamos aprender, aprofundar os mandamentos de Deus, os mandamentos da igreja, os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, que é o que Deus quer que nós façamos para ser felizes e tornar felizes os outros. Como vivemos? Então, primeiro, o que cremos, a nossa fé, fortalecer o conhecimento da nossa fé católica. Segundo, o que celebramos, os sacramentos, a nossa vivência eclesial, litúrgica, onde nós nos encontramos com Cristo, crescemos na graça. Como vivemos, porque nós cristãos não devemos ser iguais àqueles que não conhecem a Cristo, devemos amar mais, devemos perdoar mais, devemos ser sinal e luz no mundo. Então, a moral, os mandamentos. E por fim, a quarta parte do catecismo, a oração. O que rezamos? Como rezamos? Como devemos rezar? A nossa espiritualidade fortalecida pela oração. Então, o sentido e a importância da oração vai ser a nossa quarta parte da nossa caminhada de catequese. Então, durante todo esse tempo, que vai ser um tempo muito especial, nós queremos, então, passar por tudo isso, né? Aprofundar nosso conhecimento, entender o que celebramos, entender e aprender como vive o cristão e a nossa oração. Quando entendermos que Deus nos chamou para amá-lo, para viver esse amor, e respondendo a esse chamado de amor, nossa vida vai ganhar sentido pleno. Então, essa é a nossa missão. Para isso que estamos fazendo esta catequese, para conhecermos e crescer no amor e amando nos colocarmos a serviço, né? Como verdadeiros apóstolos, como testemunhas de Cristo no mundo, servindo a igreja nas diversas pastorais, ministérios, na família que é a primeira igreja de cada um de nós, a nossa igreja doméstica, servir a Deus em todo lugar, nesta vida. E assim preparar-nos nesta vida, caminhando assim, para gozar da bem-aventurança eterna do céu, que é o nosso fim último, que é a nossa finalidade da nossa vida. Então, ao final de cada catequese também, nós vamos ter alguns propósitos. O que são esses propósitos para avançar? Então, a partir daquilo que aprendemos, algumas sugestões de práticas, de comportamentos, talvez, ou de vivências que vão ser propostas a cada catequese, a cada semana, para a gente aprofundar a vivência daquilo que, então, aprendemos neste dia. Então, 2 propósitos para avançarmos, então, que possamos colocar em prática. Primeiro, pôr empenho em conhecer muito bem e praticar a doutrina cristã. Então, começando a catequese, pôr empenho, não desistam, não desanimem, continuem firmes na catequese, na atividade que vocês vão ter para fazer logo após esta catequese, atividade para realizar em casa durante a semana até a próxima catequese, pôr empenho, dedicar-se, já se programem, reserve um tempo na semana, um dia, horário, para ler ali os parágrafos do catecismo propostos e responder as perguntas com atenção. As perguntas propostas no material, vocês vão ver que são bem objetivas, não são respostas longas, são respostas curtas para fixar o conhecimento, o aprendizado desta catequese.
Então, respondam objetivamente, com clareza, e gravem, né? Leiam as respostas que vocês vão dar às perguntas, para poder, então, colocar em prática, né, esse primeiro propósito, que é pôr empenho em conhecer muito bem e praticar a doutrina cristã. Claro, só conhecer não basta. As perguntas são para a semana: para que fomos criados por Deus? Cada um vai responder lendo o catecismo. Qual a verdadeira felicidade do ser humano? O que significa ser filho adotivo de Deus? Como podemos conhecer melhor a Deus? Qual é a missão da Igreja na nossa formação espiritual? São perguntas para fixarmos aí o nosso conhecimento dessa primeira catequese. E claro, para poder respondê-las, leiam antes os parágrafos 1º ao parágrafo 25 do Catecismo da Igreja Católica. Então, leiam esses parágrafos. Virtualmente, vocês encontram na internet, né? Vamos também deixar disponível o link para baixar ou para acessar o Catecismo virtualmente. E, claro, aqueles que desejarem podem também adquiri-lo, né? Adquiri-lo. Vamos procurar deixar disponível também na Secretaria Paroquial, ainda não temos, mas depois também teremos ali para a venda. Tem edições diferentes, edição de bolso, tamanho menor, né? E vocês podem estar, então, adquirindo o catecismo para poder tê-lo sempre convosco. Eu digo sempre, 2 livros de cabeceira dos católicos, que nunca pode faltar, né, na vida cristã. Primeiro, a Palavra de Deus, é claro, a Sagrada Escritura, revelada a nós, os livros canônicos, e depois o catecismo, né? Palavra e doutrina. Porque a doutrina, ela é a palavra de Deus transmitida, guardada pela Igreja, interpretada fielmente e dada a nós como revelação de fé. Então peçamos à Virgem Santíssima, nossa Mãe, que nos inspire a vivermos com fidelidade esse conhecimento de Deus, que nos santifique, nos fortaleça na nossa caminhada, interceda por nós. Nesse dia especial, né, que nós iniciamos a nossa catequese, o dia em que o Santo Padre, Papa Leão XIV, assume, né, inicia seu pontificado oficialmente. Então, que alegria, né, estarmos unidos no início da nossa catequese, nesse momento tão singular e importante na vida da Igreja, pontificado, o início do pontificado, né, do nosso Santo Padre. Então, rezemos também por ele, para que ele seja firme em guardar a santa doutrina, né, que é a primeira missão do Santo Padre, aliás, depois de confirmar o rebanho na unidade, é na unidade da fé, né? Por isso tem que guardar a fé, tem que transmitir essa mesma fé que por séculos a Igreja guarda, né? E transmite a nós para nos dar salvação. Maria Santíssima, interceda por nós e nos faça fiéis. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós.